Сход первого изделия, замечания есть. Esse é o cenário agora, uma cidade completamente vazia e muitas pessoas em casa, esperando pelo pior. Muita gente armada, muita gente armada. As explosões que a gente ouviu agora foram, sem dúvidas, as mais fortes e as mais próximas desde o início desse conflito. Uma percepção aqui do centro de Kiev. São 11 da manhã, eu tô deixando o hotel porque não dá mais. São pessoas que estão fugindo de bombardeios, literalmente, né? Tentando evitar bombardeios, muitas mulheres, muitas crianças. Foi um dos piores dias da minha vida, então o medo foi constante. Foi a pior noite da minha vida, tomei cada susto, escutando bomba, tiro. A gente viu tanques de guerra passando por cima de carro, aqui sem nada, sem mais, sem menos. Não dá pra gritar, mamãe, não dá, tem que ter calma. Há uma mobilização tanto do exército para que isso aconteça. Outra explosão agora com rajada de tiros também. A gente está aqui parado no trânsito, nós e milhares de pessoas que estão tentando sair desse país nesse momento. É bem intensa a situação. Isso aí tá pronto desde 2015? 2015. A gente atualiza, claro.
ouvindo? Alô, Chico? Alô, tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Helena, tem mais. Helena, tem mais. Ok, tá bom então. Bom, tá. O que se leva nesse momento, embaixador? Os códigos, a bandeira. Tem mais coisa. Só tem as coisas do Jonathan. Tem elástico? Elástico? Não. Foi tudo por hora. A gente tem que levar também as malas, diplomáticos. Que contém o que exatamente? Mala diplomática é uma expressão para dizer que é essa sacola identificada como mala diplomática, que ela tem passagem livre nas fronteiras, segundo a Convenção de Viena. Ninguém pode abrir. Pode, mas se abrir, tem problema com o país que está mandando. E o senhor acha que isso vai ser respeitado numa circunstância dessa? Sem dúvida, isso é respeito. Poderão passar detector de metais para ver se tem armas, alguma coisa, isso é normal, porque não é suposto ter mesmo, mas respeito. Isso não é uma dificuldade. Mesmo numa circunstância de guerra como a que estamos agora? Mesmo uma circunstância de guerra. Essas cadernetas de passaporte, porque podem ser falsificados e tem um alto valor no mercado negro. Então, para proteger tudo que é toda a documentação relativa ao Brasil, a brasileiros, tem que sair, tem que ser levado. Todos os tipos de passaportes, tudo tem que ser salvaguardado. Além disso, tem que levar os códigos da Embaixada de Comunicações, toda a documentação sensível. Não é fácil, complicado, mas enfim. Tem algo que vai ser destruído? Eu tinha que inventar justo na hora de queimar. Só não posso queimar minha mão. Por que essa decisão, embaixador? Isso está no protocolo. Só pode explicar exatamente assim o que está... Protocolo, nós estamos aqui queimando documentos confidenciais do governo brasileiro, porque em caso de ter, enfim, de a situação ficar ruim, o país foi invadido, como a situação está ficando bem complicada, a gente tem que destruir toda a documentação e queimar, não basta triturar, porque hoje em dia você consegue, né, remontar a documentação, então tem que queimar. Então é isso que a gente está fazendo, porque se a gente tiver que sair de Kiev e ir para outra cidade do Ucrânia, pelo menos a embaixada, todos os documentos já estão queimados. Foi um domingo quando eu cheguei a Kiev. Tava frio demais, era inverno, né? Fevereiro, muito frio.
Já tinha uma tensão porque tinha aqueles 200 mil, né, quase 300 mil soldados russos cercando o país inteiro. A gente estava fazendo muita matéria sobre isso, tinha uma super tensão no ar, mas ninguém acreditava que ia acontecer um ataque na escala que aconteceu. Do you think, your opinion, do you think that they sent the soldiers to Kiev, to Ukraine? Now? Yeah, or in the next days? No. No. I don't believe in this. And if the Russians arrive here, what's the plan? I don't know if to. I don't know. I don't believe that they go here and we strong. We'll fight. Yes. Naquele domingo, eles estavam celebrando, lembrando um dia que marcava a Revolução de 2014. Eles estavam homenageando aquelas pessoas que morreram lá, lutando justamente contra a influência russa, né? A origem daquela revolução ali foi um presidente que na última hora rejeitou um acordo com a União Europeia por influência de Putin e começou a revolução, né? As pessoas queriam, principalmente naquela parte do país, estar mais próximas da União Europeia, né? Não da Rússia. Isso gerou toda aquela revolução, todos aqueles mortos. E esses mortos estavam sendo homenageados naquele dia. Nos dias que se seguiram, na segunda, na terça, eu me lembro de conversar com as pessoas, de sentir essa apreensão, mas não a crença de que um ataque em larga escala ia acontecer. O que mudou bastante o tom foi aquele discurso histórico do Putin, em que ele diz com muita clareza que ele não considerava a Ucrânia um país, mas parte da Rússia ou algo assim. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина. When Putin says that Ukrainian is not like a country, how do you feel? It's not good for us, and I think it's bad for him because we were brave and we fight for our country. Would you fight? Yeah. Really? Really. If we need our country, we fight. Eu vou lutar. Eu ouvi isso de mulheres, ouvi de meninas de 18, 19 anos, sabe? Ouvi de pessoas mais velhas dizendo isso, não, eu tô pronto para lutar. Isso foi algo muito forte, assim, muito forte, porque Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Esse discurso do Putin, em que ele coloca em xeque a identidade daquelas pessoas, eu acho que aquele momento ali foi um momento que tocou os ucranianos profundamente. Eu estava em Moscou dias antes do início da invasão, cobrindo a visita do então presidente Jair Bolsonaro ao país, e o papo ali, nos meios oficiais, eu conversei com vários russos dizendo, não, nós não queremos guerra. We don't want war. Never, never. Eu me lembro que eu tive uma conversa de bastidor ali com o então ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, e ele me disse que tinha conversado com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que tinha dito para ele que não vai ter invasão. A Rússia garante que não planeja uma invasão. O país divulgou imagem das tropas que retornaram da Crimeia, a península tomada da Ucrânia há 7 anos. Essa viagem à Rússia, na verdade, ela começa já de forma muito estranha. Eu já tinha ido à Rússia outras vezes, e para ir, como jornalista, você precisa de um visto. Nós, como brasileiros, não precisamos de visto para entrar na Rússia, mas como jornalista, eu precisava. Eu já tinha tirado esse visto outras vezes para viajar para a Rússia, em cobertura presidencial principalmente, ou de grandes eventos. E eu nunca tive tanta dificuldade para tirar um visto. Já tinha alguma coisa estranha. Eu lembro que a gente pegou o visto na embaixada e foi para o aeroporto direto, sabe? Perdemos dois voos porque o visto não ficou pronto. E em Moscou, o próprio ministro Carlos França me disse que esse assunto chegou até ele. Ou seja, por que um assunto de visto vai chegar até um ministro de Estado, né? Assim, não faz muito sentido. Outra coisa estranha que aconteceu, e que é apenas uma teoria da conspiração, mas que não deixa de ser estranho,
é que eu e 2 colegas, o Sérgio Gabriel, da Bandeirantes, e o Igor Gilov, da Folha de São Paulo, nós 3, um dia antes da agenda do Bolsonaro e do Putin no Kremlin, nós testamos positivo para o coronavírus. Nos dias anteriores eu já tinha feito milhões de testes, eu estava fazendo testes diários, basicamente, porque a gente não sabia quando a gente não tinha ideia quando ia conseguir embarcar. E eu achei muito estranho aquele teste ter dado positivo, porque eu estava sendo testado todo dia, não tinha sintomas e tal. No dia seguinte, eu fiz outro teste, negativo. Pedi para os outros 2 fazerem, liguei para os meus amigos que façam o teste, os 2 negativos. Então estavam ali 3 dos mais experientes, talvez, jornalistas que estavam ali, testam positivo para coronavírus, perdem a agenda do Kremlin, portanto não podem ir ao Kremlin, e os 3 eram falso positivo. Os 3. É estranho, não é? Outra situação importante dessa viagem foi aquela frase clássica do Bolsonaro, né, com Putin. Somos solidários à Rússia. Isso pegou mal porque vários países interpretaram, né, aquilo como um apoio claro, né, do Brasil, do governo brasileiro à Rússia. Houve todo um esforço da diplomacia brasileira para que esta viagem, neste momento, não fosse interpretada como um apoio oficial do Brasil à Rússia na atual crise que envolve a Ucrânia. Isso é uma coisa. Outra coisa, e aí o governo Bolsonaro teve inclusive apoio de setores da esquerda. Outra coisa é países como Estados Unidos e Reino Unido fazendo pressão para o presidente brasileiro não ir a Moscou. O que não é problema deles, né? O problema é nosso. As escolhas que tem que fazer é o governo brasileiro. Quando eu digo que faz sentido que muitas pessoas pensassem de fato que não haveria uma invasão em larga escala como aconteceu, porque naqueles dias a Rússia fez um movimento anunciando retirada de tropas da Crimeia. O que aconteceu, na verdade, é que eles tiraram de um ponto da fronteira com a Ucrânia e colocaram no outro ponto. Mas a Rússia anunciou que estamos tirando tropas da Ucrânia. O presidente brasileiro que estava lá tentando ter um ganho político com aquilo, ele não disse textualmente, mas ele insinuou que o Putin fez isso por conta da influência dele estando lá. O que ele disse exatamente foi, coincidência ou não, o Putin avisou, o Putin retirou as tropas quando eu estava aqui. Ou seja, ele estava insinuando ali que evitou uma guerra, né? Essa teoria não durou 2 dias, 3 dias. Nós continuamos aqui em Kiev, capital da Ucrânia, onde mudou muito e para pior o humor das pessoas depois dos últimos acontecimentos. Vocês viram ontem, o presidente russo Vladimir Putin decidiu reconhecer áreas no leste da Ucrânia como repúblicas independentes e enviou tropas para aquela região. Os Estados Unidos já falam em invasão do território ucraniano, vários países europeus também anunciaram sanções. Já estava tudo fechando, eu fiquei o dia inteiro fazendo vivo, reportando o que estava acontecendo para o Brasil. E eu saí, encontrei uma última lojinha aberta aqui embaixo, aqui mesmo, aqui nesse subterrâneo tem um monte de lojinha. Na última lojinha aberta, eles estavam já recolhendo as coisas, eu comprei lá o que eu podia, pães principalmente, pães, água. E aquilo ali que foi o que me sustentou por 3, 4 dias. Ainda bem. Voltando para o hotel, com o que eu consegui garantir de comida para os próximos dias, porque tudo fechou aqui, pelo menos aqui nessa parte da cidade, e algumas poucas pessoas aqui com a bandeira da Ucrânia, jornalistas, polícia, no mais a cidade vazia, e a gente tem que se preparar para os próximos dias, porque não há mais restaurante, não há mais café da manhã, a comunicação pode ser cortada, a gente não sabe o que vai acontecer. Antes da gente continuar, a gente precisa fazer uma pausa, voltar a algumas casinhas. A gente precisa entender melhor como a situação chegou a esse ponto, porque essa guerra está acontecendo e quais são os principais personagens dela.
De um lado tem o Vladimir Putin, um dos caras mais poderosos do mundo, dono do botão que aciona um dos principais, um dos mais poderosos arsenais nucleares do planeta. Ele foi agente da KGB, o serviço secreto da ex-União Soviética, começou a ocupar cargos importantes, atrás de cargos importantes, até ocupar um vácuo de poder ali num momento em que a Rússia vivia uma crise muito grande e chegar à presidência da República. Do outro lado, a gente tem Volodymyr Zelensky, um cara que é ator, roteirista e comediante. Ficou famoso, muito famoso, por conta de uma série em que ele atuava, representava um sujeito que virou presidente da República. E vejam só, é a ficção virando realidade. Incrível o que aconteceu na Ucrânia. E por conta desse histórico, ele enfrentou muita desconfiança da comunidade internacional no início. Ele, inclusive, negou um convite que teve para deixar o país, um convite dos Estados Unidos, um convite de refúgio, e disse não, eu vou ficar, vou lutar, e acabou se tornando uma das lideranças mais respeitadas do mundo no último ano. Olha, essa crise começa há muito tempo, né, com a sede de alguns russos de reviver a antiga União Soviética, o poder da antiga União Soviética. Naquele momento, a Rússia queria evitar a todo custo uma possível adesão da Ucrânia à OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que tem ali Estados Unidos, Canadá e a maior parte da Europa. Com o passar dos anos, o grupo foi se expandindo para o leste europeu e aumentando a presença em uma área de influência dos russos. E isso não estava combinado com os russos, muito pelo contrário. Havia um tratado ali de que a OTAN não chegaria tão próximo das fronteiras da Rússia. Putin também alegava, sem provas, claro, que a Ucrânia cometia genocídio contra povos de origem russa, naquelas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano. E com a justificativa de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o presidente russo autorizou a invasão do país na madrugada de 24 de fevereiro de 2022. E aí, aconteceram explosões em várias cidades do país. Kharkiv, no nordeste, Dnipro, no centro, Mariupol, Kherson, Odessa, no sul. E as bombas chegaram também aos arredores de Kiev. No centro de Kiev dava para ouvir o barulho das explosões. A guerra, naquele momento, tinha deixado de ser uma ameaça para se transformar numa realidade que chegava cada vez mais perto. Bom, esse assunto é muito complexo e daria para passar horas falando sobre ele. Mas acho que a gente já pode continuar de onde a gente parou. A comunicação pode ser cortada, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou tentar mandar, inclusive, esse vídeo antes que isso aconteça. Naquele dia eu recebi um telefonema do Brasil, eu estava dormindo, eram 3, 4 da manhã. Eu estava dormindo e quase acordei porque tinha uma movimentação estranha nos corredores, gente batendo na porta. E eu recebi um telefonema, era meu chefe, o Rodrigo Ronhart, me dizendo, você está vendo o que aconteceu? Na verdade, e quando ele me disse isso, eu liguei as coisas com barulho no corredor e eu pensei, puxa vida, começou a invasão. Ali, em cima de um dos prédios, aqui nessa região central da cidade, havia uma projeção da bandeira da Ucrânia e todo dia, 3, 4 vezes ao dia, o hino da Ucrânia era tocado ali como uma afirmação da identidade do país. Ironicamente, mais tarde, em vez do hino, começou a tocar o alerta de ataque aéreo. Esse é um momento aterrorizante, né? É um som clássico de filmes de guerra, mas aqui a coisa é real. E aí, logo no primeiro dia, eu já conseguia ouvir do hotel onde eu estava, que fica bem aqui atrás, os barulhos das explosões. Aí o barulho das explosões estão muito mais intensas nas últimas horas. A gente não tinha muita noção
do que estava acontecendo em cada lugar. A gente tinha notícia dos ataques, dos mísseis, inclusive em áreas residenciais, mas em pontos de confronto, de batalha, essas imagens, elas só foram surgir mais tarde, não tinha imprensa ali naquele lugar. Estávamos nós aqui em Kiev, eu do SBT e outras centenas de jornalistas de várias partes do mundo, porque muitos estavam aqui antes, e as pessoas não tinham muita noção de como estava a menos de 30 quilômetros daqui. E para dificultar ainda mais, o governo decreta a lei marcial e um toque de recolher que, em alguns casos, durou 3 dias. Você não podia sair às ruas, porque se você saísse, você poderia ser um alvo deles. Teve aquela imagem clássica, eu acho que foi uma imagem clássica dessa guerra, de um comboio de 50, 60 quilômetros de tanques e carros dos russos em direção a Kiev. Então, virou meio que um consenso entre as pessoas que estavam aqui, entre diplomatas, entre jornalistas, de que era questão de dias para os russos chegarem aqui no centro da cidade. O que acabou não acontecendo. Mas chegou um momento, aí sim, vale o treinamento que a gente recebe, vale a experiência que a gente tem. E eu pensei, não, agora é hora de ir embora. Olha só, eu tô deixando o hotel, as coisas estão bem estranhas aqui. O hotel tá com uma milícia agora, tá tomado por uma milícia, me parece. Não acho que são soldados ucranianos. Os jornalistas estão saindo daqui. E como tem pouquíssimos agora, eu acho que já não é mais um lugar tão seguro assim. E quando eu estava aqui nesse hotel, logo que os ataques começaram a acontecer, os funcionários começaram a ir embora. A recepção ficou vazia, o restaurante fechou, o pessoal da limpeza foi embora, ainda tem aqui costureira, enfim, vários tipos de serviço, todos esses serviços cessaram, até ficar apenas um segurança. E aí o hotel, a porta do hotel, a recepção do hotel virou uma barricada. Eles pegaram todas as mesas, cadeiras, colocaram tampando ali a porta e isso virou uma barricada. As pessoas iam embora do hotel e não deixavam a chave na recepção porque não tinha mais recepção. Então elas deixavam a chave nos quartos. Eu percorri os quartos do meu andar, fui pegando chave por chave, fechando os quartos, e meio que tomei o controle daquele andar ali, daquela parte do andar, porque eu não queria que aqueles quartos virassem acomodação para esses milicianos, para essas pessoas que estavam armadas, porque eu não queria gente armada perto de mim. Eu queria ter ali, não queria ter essa sensação de insegurança, porque eu já estava pensando lá na frente, se acontece alguma coisa, se chegam russos aqui nessa praça, começam a atirar, eu não quero estar na linha de tiro. Nos quartos eu peguei água, cheguei a pegar até comida em alguns quartos, porque eu tinha pouca, e peguei toalha, peguei roupa de cama limpa, porque os serviços pararam todos. Eu fiquei nesse hotel até o limite. Até jornalisticamente era interessante ficar aqui, porque eu via as coisas acontecendo, né? E era importante o que estava acontecendo ali. O que acontecia nesse hotel era um espelho do que estava acontecendo no país inteiro, né? As milícias se organizando. E quando eu deixei o hotel, eu me lembro que na porta eu ainda encontrei com um desses grupos, alguns sujeitos que estavam aqui já tomando conta do hotel, da milícia, e disse para eles, olha, lá no meu quarto tem comida e tem água. Thank you. Thank you very much. Guys, good luck. I left a key 525 with food and water if you need. Okay. Thank you very much. Yeah? Okay. Eu vou deixando o hotel agora, ali vocês veem 3 integrantes ali da milícia que veio aqui pro hotel. Aparentemente não são militares, mas são das milícias que estão sendo formadas aqui para tomar conta desse hotel, que é, como vocês veem, muito alto e é um ponto estratégico aqui em Kiev para snipers e para ver a movimentação de tropas lá de cima, a movimentação dos russos. Então é hora de deixar o hotel e de procurar um outro lugar. Vamos lá.
estou quase chegando ao ponto para onde eu estou indo, e nessa caminhada eu notei muitos carros passando, cheios de homens, alguns armados, as armas estavam bem visíveis. É um sinal da formação de milícias, né? Essas milícias já estavam sendo formadas para defender esse país. O governo, a gente mostrou isso nos últimos dias, o governo está fornecendo armas para as pessoas, para quem quiser defender o país. E a gente já está vendo esse resultado aqui nas ruas. Muita gente armada, muita gente armada. Eu estou evitando ir pela calçada porque a rodinha da mala faz muito barulho ali. E eu quero ser um pouco mais discreto. Nessas horas é bom ser um pouco mais discreto, se locomover com discrição, com cuidado. Espero que eu esteja fazendo a coisa certa. Incrível que tem umas pessoas que parecem que estão passeando. Eu saí do lado errado da rua. Vou ter que cruzar. Cheguei. Custou, me perdi. Mas eu cheguei. Depois que eu saí, depois que eu deixei o hotel, eu fui gentilmente abrigado pela Embaixada do Brasil aqui na Ucrânia. Naquele momento eu não conseguia achar um hotel fácil e o embaixador abriu as portas da embaixada para mim, da casa oficial do Brasil aqui, e eu fiquei lá por alguns dias. A minha preocupação ali naquele momento era assim, ok, eu estou aqui testemunhando aqui algumas negociações, eu estava lá ao lado dele, ele estava o tempo inteiro trabalhando, então a decisão que eu tomei ali naquele momento era, eu não vou usar essa intimidade que eu estou tendo aqui agora, não vou me aproveitar dela para obter informação. Porque eu não queria que as coisas se misturassem muito. Não sei se essa foi uma decisão certa ou errada, mas foi a decisão que eu tomei naquele momento. E eu me lembro que era um momento que a Embaixada do Brasil aqui estava sendo muito criticada porque demorou um certo tempo para avisar oficialmente os brasileiros para saírem da Ucrânia. A diplomacia brasileira seguiu os passos da grande maioria das embaixadas e pediu para os brasileiros saírem da Ucrânia, deixarem a Ucrânia já ali aos 47 do segundo tempo. Depois, inclusive, do que alguns países europeus, Reino Unido, França, também os Estados Unidos, que já tinham avisado antes. E havia uma pressão muito grande. Se Estados Unidos, Reino Unido, esses países estão pedindo para os seus cidadãos para sair, por que não o Brasil? Por que o Brasil não está fazendo o mesmo? Embaixador, a gente está num momento aqui em que a maior parte das embaixadas, ou boa parte delas, principalmente da União Europeia, já está fechada, né? Os diplomatas já se deslocaram. Como é que o senhor recebeu as críticas que vieram do Brasil em relação à atuação da embaixada aqui nesse momento? Está todo mundo, enfim, passando por um momento muito absurdo e jamais esperado no século XXI na Europa. Então é normal que as pessoas tenham medos e que as pessoas tenham aflições, fiquem aflitas com seus parentes e amigos que estão aqui. Como os meus parentes e amigos também estão aflitos, me escrevendo. Então é normal que as pessoas reajam de maneira destemperada e tal, mas isso não tomo isso de maneira pessoal, porque eu sei que minha equipe e eu estamos fazendo todo o possível para tirar o máximo possível de brasileiros daqui. Estamos conseguindo. Enfim, isso é normal, isso faz parte da vida também. Se houve erros, eu não sei. Eu até acho que essas pessoas esse aviso deveria ter sido dado mais cedo. Mas o que eles fizeram ali para tentar tirar os brasileiros, isso eu vi de perto. Eu vi o André, por exemplo, da embaixada ali nos telefonemas, orientando as pessoas, pega esse trem, monitorando o trem o tempo inteiro. Estou dizendo que não vai ter problema, ok? Então chegando lá com calma, porque eu não posso dizer imediatamente quando eu vou poder estar na estação. Mas a gente vai tentar, eu vou tentar ir logo, ok? Eu me lembro do embaixador o tempo inteiro tentando armar uma logística para
para tirar essas pessoas daqui. Vocês se preparem e saiam amanhã de manhã. Ponto. Certo. Eu vou decidir ainda se André e eu vamos embora. Ok. Tá? Agora veja se tem aquele negócio de gasolina, porque eventualmente eu tiro gasolina daqui do Ford e boto no meu carro. Foi um esforço concentrado para atender aos brasileiros que procuravam a embaixada. Nós tínhamos feito já um levantamento prévio, tínhamos contato de pelo menos 250 brasileiros e, felizmente, tiramos registro que a embaixada ajudou a mais de 250, 260, 270, agora não me lembro bem exatamente o número, brasileiros e outros cidadãos latino-americanos em perfeita segurança. Eles trabalharam muito, sabe? E uma das melhores coisas que a gente tem no serviço público brasileiro, independentemente do governo, é o Itamaraty, sabe? E ali naquele momento eu vi o melhor do Itamaraty. Embaixador, 4 dias nessa... Já estamos no quinto dia. Como é que o senhor está? Qual é a... Eu estou bem, estou animado, estou tranquilo. Fundamental nesses momentos de estresse, de anormalidade total, é manter a calma, é manter o equilíbrio, se organizar a cabeça com prioridades, com objetivos, acalmar quem está junto, né? Focar nesses objetivos e seguir em frente. Não dá para gritar, mamãe, não dá. Tem que ter calma, porque se perder o controle, aí fica mais arriscado, mais perigoso do que normalmente a situação é. Mas vai dar tudo certo. O senhor é piloto, além de diplomata. Isso lhe dá alguma noção privilegiada nesse momento ou não? Eu acho que sim, porque pilotar um avião, você tem procedimentos muito precisos. Antes de entrar no avião, vendo meteorologia, vendo combustível, destino, plano de voo. Isso tem que estar muito... Não tem margem de erro. Depois ver se o avião está em condições, se todos os parafusos estão no lugar, enfim. Depois ligar o motor como está, até esse sinal da igreja pode ser de bombardeio. Depois, todo durante o voo, as alternativas. Então, o treinamento que a gente tem com isso, de cumprir as etapas, de organizar previamente, de prever alternativas, se o tempo muda, o aeroporto alternativo, enfim. Isso tem me ajudado muito na vida pessoal e na carreira, nas coisas que eu preciso fazer e no comando de embaixadas e, sobretudo, num momento como esse. Nenhum de nós está preparado, né? Nenhum tem no curso do Rio Branco, nem os meus 40 anos de carreira. Nunca fui treinado, nunca esperei passar por isso. Então, no dia 24, quando tocou o telefone, eu acordei, era um dos colegas que estava comigo, trabalhando comigo na embaixada, e ainda está, liga e diz assim: embaixador, estão bombardeando a Ucrânia, estão bombardeando Kiev, perdão. O que você faz? Né? O que você faz nessa hora? Saí, vim para a sala, tomei um café, ainda escuro, era, né, fevereiro, 5h30 da manhã escuro, e 2 preocupações me vieram à mente de imediato. A primeira, com a proteção dos 5 brasileiros que estavam funcionários da embaixada. 3 diplomatas, mais a senhora de um deles e a filha de 11 anos. Essa foi a minha grande preocupação, né? A segunda preocupação foi informar Brasília, foi informar o Ministério das Relações Exteriores de que a guerra estava começando. Aqui o prédio onde funciona a embaixada, ele teve que ser fechado, porque havia aí sim um consenso de que era questão de dias para os russos chegarem aqui.
Nossa. A gente está indo agora para o abrigo antiaéreo, novamente evitando o uso do elevador, que não é recomendado numa hora dessa. E aí eles têm que acionar um plano de emergência. Um plano que eu nunca achei que eu fosse testemunhar de perto aquilo acontecer. E eu vi cenas que eu nunca vou esquecer, assim, cenas que foram gravadas no ano passado, que a gente acabou não usando. Eles decidiram acionar o plano de evacuação. E quando isso acontece, eles têm que tirar todos os documentos importantes da embaixada, porque havia a possibilidade da embaixada ser invadida, caso Kiev fosse invadida, embora uma embaixada, em tese, seja inviolável, mas a gente não se sabia o que poderia acontecer. Os acontecimentos aqui, em coordenação com vocês, eu vou picar a mula, tá? Tirar gente comigo, enfim, tem 2 brasileiros, um casal, mais um jornalista, mais o pessoal da embaixada, e vamos embora. Então, aí não estou me precipitando, não estou correndo desesperado, mas estou me preparando para não ser pego no contrapé, tá? Tá bom? Então é isso, eu já estou aqui na embaixada, tirando o que é importante, levando o HD, levando essas coisas que tem que fazer, tá bom? Me preparando para sair. Tchau. Então começa esse plano para tirar documentos. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, o passaporte brasileiro. Lá na embaixada, obviamente, eles têm passaportes para fazer passaportes para as pessoas, para renovar passaportes. E o passaporte brasileiro é muito valioso no mercado negro. Eu me lembro do embaixador me explicando isso, porque qualquer um pode ser brasileiro, inclusive russos, para se movimentar por aí como brasileiros. Então, uma das primeiras coisas foi: vamos tirar os passaportes brasileiros. Outra questão importante é que documentos a gente deixa, que documentos a gente leva e que documentos a gente elimina. Eu presenciei essa discussão ali e foi uma discussão muito rápida, muito tensa, porque ao mesmo tempo em que eles discutiam o que vamos fazer com os documentos, quais são os documentos que a gente vai levar, as pessoas estavam discutindo com suas próprias famílias para saber o que iam fazer. Então, assim, era um momento do pessoal e do profissional se chocando ali. Tudo bem, tudo em ordem, sob controle, tá? Fica tranquilo. Tô na embaixada ainda. Estamos tirando os panos de mão. Tá bom? Mas eles nunca deixaram de ser profissionais, eles foram muito guerreiros, muito. E aí chegou um momento que eu também nunca tinha presenciado, que era um momento da queima dos documentos. Eles precisaram queimar documentos considerados muito restritos, documentos secretos da Embaixada Brasileira aqui, documentos que o governo brasileiro não quer que outros governos tenham acesso, seja qual for o motivo. Eu não tive acesso ao teor desses documentos, mas vi a pilha de documentos e vi o momento em que eles começaram a queimar os documentos. Então eles usaram uma churrasqueira, basicamente, para colocar uma pilha de papéis. Eu me lembro, inclusive, que eu falei: olha, essa pilha de papel não vai queimar desse jeito, vocês precisam pegar os papéis, amassar um pouco, porque senão não vai queimar direito. E ali eu vi parte de informações confidenciais, de documentos confidenciais do Brasil, virando cinza, porque havia o receio de que esses documentos pudessem parar em mãos erradas. Havia o temor de que a embaixada, o prédio da embaixada, pudesse sim ser violado e que esses documentos pudessem ser tirados de lá de alguma maneira. Seguinte, liga para a empresa de segurança. O segurança também está tentando ver isso. Vê com eles se eles podem mandar, porque o segurança aqui está querendo ir embora, está preocupado, normal. Se eles teriam uma equipe, mesmo de um carro com armado, para ficar aqui na embaixada, porque a minha preocupação é que se a coisa degringolar, complicar, pode ter saque. Quer dizer, eu sei que os ucranianos são educados, não são disso, mas não podemos confiar em todo mundo, sobretudo os que estão tentando chegar. Então, um carro armado lá com pessoas para proteger a embaixada, mas isso que ele disse que ele pode mandar antes, que ele disse mas a gente vai ter que pagar
valor adicional. Sim, não é problema, dinheiro não é problema. Se puder fazer a transferência, o pagamento, a gente faz, não tem problema. Não estamos falando de dinheiro, tá? Vou ligar agora pra ele, tá bom. Isso é 24 horas, 24/7. 24 horas. 24/7. Isso, tá bom? Obrigado. Havia esse temor que a embaixada fosse invadida, né? Ou pelos russos, ou por milícias, ou por quem quer que seja. Foi muito surreal, muito surreal. O que temos mais? As águas têm que ficar acessíveis. Bota nos laterais dos carros. Nas laterais dos carros. Me dá 4, tá bom, eu achei fácil. A gente saiu de Kiev naquele dia, eu me lembro que a cidade estava branquinha, bonita, tinha nevado na noite anterior, e para uma viagem que a gente não sabia quanto tempo ia durar, porque a gente não podia pegar o caminho mais rápido, porque era justamente onde estavam acontecendo alguns ataques. A cidade está cheia de barricadas. Então a gente teve que pegar estradas vicinais. Nós estamos a 100 quilômetros de Kiev, em direção ao oeste do país. Saindo da capital ucraniana, a gente passou por muitas barricadas que estão sendo guardadas principalmente por milícias, homens armados, muitos cidadãos comuns armados para enfrentar essa invasão russa. Essa é uma estrada vicinal usada justamente por questões de segurança. No caminho a gente viu muitos carros militares da Ucrânia indo no sentido contrário, no sentido Kiev. Fato é que há muitas pessoas tentando deixar a capital ucraniana. Como vocês veem aqui, há uma fila enorme de carros nos dois sentidos. No meio do caminho a gente teve alerta de ataque aéreo numa das paradas. A sirene está tocando nessa cidade aqui, é uma das muitas cidades pelas quais a gente passou. E mesmo longe de Kiev, a gente está a 200 quilômetros da cidade e a sirene tocando. E esses pontos de bloqueio, às vezes a gente esperava 2, 3, 4 horas. Então uma viagem que, em tese, poderia durar ali 6, 7 horas, durou 2 dias. O que nos disseram aqui é que a lógica desses congestionamentos, da checagem de segurança, é que quanto maior a cidade, maior a preocupação dos ucranianos. Portanto, maior o pente fino que eles fazem, mais exigente eles ficam. E por isso a gente está esperando aqui, depois de 13 horas de viagem, a gente está há mais de 1 hora nesse congestionamento aqui, um dos muitos que a gente enfrentou nessa terça-feira. A gente teve que parar para dormir no meio do caminho. Nós éramos ali 15, 16 pessoas e tinha uma vaga no hotel nessa cidade. Obviamente eles ofereceram essa vaga para o embaixador. E foi algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: não, eu vou ficar com todo mundo. Vou ficar onde todo mundo vai ficar. Era um dormitório muito simples, muito simples. E todos dormimos lá. Assim, eu me lembro que tinha uma babushka, uma avó, né? Como eles chamam em ucraniano, /russo, que foi muito simpática conosco, nos ofereceu chá, café, assim, o que eles tinham ali eles dividiram com a gente. Inclusive nos deram teto, numa noite muito fria. Toda uma atenção nessa que nos deram, nesse momento de guerra, nesse momento de sofrimento, né? Mas não mediram esforços para nos acolher. Foi muito bonito. Uma senhora, uma babushka, inclusive hoje de manhã, me deu 2 maçãs, outra senhora me deu uma santinha para nos proteger. Enfim, são pessoas muito boas, muito carinhosas. É uma pena, é muito triste o que está acontecendo com esse país. Lamentável. Vamos lá, vamos em frente. Mais um dia pela frente. E a gente parou ali, dormiu, descansou ali por algumas horas para seguir caminho no dia seguinte, até Lviv. E parando em barricada atrás de barricada, isso deixou a viagem muito mais tensa e muito mais cansativa.
Aqui é um processo de checagem mais rígida, eles estão conferindo documentos em boa parte dos carros, por isso o trânsito está tão lento. Bom, esses aqui são alguns dos brasileiros que estão sendo removidos hoje pela Embaixada Brasileira, saíram de Kiev. Alguns deles estavam aqui há pouquíssimo tempo, 3 meses, 1 mês, 20 e poucos dias. 6 meses aqui em Kiev. 6 meses em Kiev. Pois é, todos eles foram surpreendidos pelo início dessa guerra. Você me dizia, inclusive, que recebeu certa segurança dos próprios ucranianos. Sim. Como eu trabalho com muitos ucranianos, o dia a dia era seguro, eles eram felizes, seguros, viviam a vida, não tinha por que eu sair daqui, se eles mesmos que são daqui estavam felizes, seguros e não ia haver guerra. Você acha que eles não esperavam por isso? Não esperavam por isso, não ia haver guerra para eles. Foi de uma hora para outra, foi de repente. Menos de 1 mês. Você sentiu... Não dá para não sentir medo, né? Com certeza, nos últimos dias, né, por tudo que a gente viveu, claro que a gente tenta não passar tudo, né, pra família, né, enfim. Tem irmã nova, tem namorada, tem pai, enfim, irmão. A gente tenta não passar tudo que vinha acontecendo, né, mas tu tá presenciando, né, e cara, foram dias terríveis, né, acho que o dia da bomba, que a gente escutou muito forte, foi um dos piores dias da minha vida, então o medo foi constante. Você quer voltar para cá? Não, nunca, acho que é uma palavra muito difícil, mas não pretendo voltar aqui para essa leste europeu, né? Principalmente Ucrânia, esses países, Rússia, não é do meu interesse. Não. E aí, tá aliviado de sair? Pô, muito. A gente tava 6 dias já nessa loucura, né? Bem aliviado. Vocês estavam num lugar que foi bombardeado? Chegou a ser bombardeado? Foi isso? No primeiro dia, sim. O míssil que foi interceptado pela Ucrânia caiu a 1,5 km da gente. Caiu num prédio que estava muito próximo da gente. Então, pra gente tava bem... É um trauma, né? Qual é o plano agora? O plano agora é sair do país. André, tá certo a bandeira? Aham. Aqui, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é... 2 de março. 2 de março. 2 de março de 2022. Acabamos de chegar de Kiev, a viagem de 650 quilômetros. Aqui, brasileiros, estamos bem. Eles seguem para a Polônia, para a Romênia. Esse é o trabalho do Itamaraty. Tá? Obrigado. Obrigado. Poucos momentos antes da saída, a sirene soou e os brasileiros que estão aqui, todos os hóspedes do hotel, todo mundo está indo agora para o subsolo, onde fica o abrigo antiaéreo. O percurso de pouco mais de 70 quilômetros poderia ter durado horas, não fosse o caminho livre aberto pela polícia a pedido da Embaixada do Brasil, um privilégio que muitos ucranianos não tiveram. Na saída, diplomatas e resgatados fizeram a pose como um time só, que hoje se sentiu vitorioso. Hoje eu estou com um ar de... Hoje eu estou feliz. Consegui levar 15 brasileiros até o outro lado da fronteira, ouvir uma musiquinha, chade, para relaxar. Hoje estou feliz. Missão cumprida, tivemos
percalços, não tinha carro, 2 carros não puderam entrar na Polônia, não tinha lugar para todo mundo nos carros, enfim, botamos os homens para andar, enfim, deu tudo certo, com tranquilidade, sem estresse. Hoje eu estou feliz, e vamos que tem mais. Quando a gente chegou lá, era muita gente empurrando, crianças chorando, a esposa se despedindo dos maridos, muito triste a situação. Mas graças a Deus a gente conseguiu pegar o trem e tá aqui agora. A primeira imagem dessa guerra são aqueles trens lotados, são as estradas congestionadas, são as pessoas cruzando a fronteira com a Polônia, principalmente. Aquela foi a imagem principal. Em Lviv a gente sentia mais a crise humanitária e todo esse horror que estava gerando. Eu me lembro na estação de trem, era uma coisa absurda, a quantidade de gente que tinha ali tentando sair de trem ou tentando pegar um ônibus ali perto, indo para qualquer lugar. Era desesperador, porque naquele momento as pessoas não sabiam o que ia acontecer nas próximas semanas. Muitas delas achavam que era o fim desse país. E aqui dentro da estação, a situação é essa, que as pessoas não têm ideia de quando elas vão embarcar. Também é um lugar que está completamente lotado, muitas mulheres, muitas crianças. E os trens agora foram organizados para que todos eles sejam trens de evacuação, para tirar essas pessoas daqui. Mas essa é a situação. Muita gente tentando sair e poucos trens à disposição. É muito tentador, quando você está cobrindo uma guerra, de você se prender ao aspecto militar da coisa. Então, esse lado está usando tantos aviões desse tipo, esse aqui está usando um navio de guerra, esse está usando esse míssil que é capaz disso. Isso é informação, Mas a gente nunca pode perder o rumo do que é mais importante num conflito desse, que é o aspecto humano da coisa. Quantas pessoas vão ainda ficar feridas, vão ainda perder suas vidas, suas casas, até que esse conflito seja minimamente resolvido? Não são números apenas, são histórias, são pessoas. Né? A gente não pode perder esse foco nunca, eu acho. A dona Nina, de 70 anos, está explicando pra gente aqui que ela está esperando os bisnetos, um deles ficou com um mês. O neto dela ficou para trás lutando e ela está esperando a chegada dos bisnetos com a mulher do neto dela que estão tentando chegar aqui a esse ponto, e ela está aqui parada em frente à estação esperando. A Tânia está aqui explicando para a gente, ela está com 2 filhos aqui, um de 12 e um de 11 anos, está tentando embarcar, está tentando sair aqui de Lviv, e o marido ficou para trás. O marido se juntou ao exército da Ucrânia para lutar contra os russos. É bastante triste o que está acontecendo. Assim, eu sinto mais tristeza nesse momento do que propriamente medo. Claro. Bom, vamos seguir com o programa. Essa é uma foto emblemática, porque isso você fez em Cabul, né? Que é uma foto com crianças refugiadas, né? Havia milhares de crianças nesse acampamento. Essa é uma parte desse lugar onde havia 70 mil pessoas. Essa sua preocupação com os refugiados, com as vítimas civis, né? Que nunca são efeito colateral, eles são a essência de quem sofre uma guerra. Você, enfim, identifica isso muito bem. E quando eu pensava em reclamar, eu sempre penso isso quando eu estou nessas situações, eu me lembrava que tinha gente morrendo, que tinha gente sendo ferida, né? E eu estava ali em relativa segurança. O aspecto humano, a questão dos refugiados, a história das pessoas, a história dos soldados que estão indo lutar, mesmo a história dos russos, né? Todos são seres humanos no fim das contas, né? E tem histórias para contar, tem uma história por trás daquele sujeito ali que está fazendo às vezes coisas horríveis, mas são histórias. E muitas das histórias, sejam elas ruins ou boas, a gente tem que contar, porque elas nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo. Me lembro aqui, nesse hotel, por exemplo, de um garçom cujo irmão mora na Crimeia, que hoje a Rússia considera parte do seu território, foi o território anexado
em 2014 pela Rússia, e ele me dizia o seguinte: olha, meu irmão está na Crimeia, foi convocado para lutar pelos russos. Então ele está lutando, ele vai lutar contra a Ucrânia, ele vai lutar contra mim. It's absurd. And your brother has to fight against Ukraine. Yes. Against you. Yes. Foi uma história, um depoimento ali muito rápido, assim, que eu gravei ali numa pressa, naquela confusão das sirenes, do barulho das bombas, mas que é muito significativo para mostrar um aspecto valioso e importantíssimo desse conflito específico, porque são povos muito próximos, né? Assim, que têm parentesco, que namoram um com os outros, que tem família lá, família cá, e isso de repente houve essa separação. Olha, e um ano depois tem muitas perguntas sem resposta. O que é muito claro é que o cenário geopolítico que a gente tem hoje, ele é completamente diferente daquele que a gente tinha 2, 3 anos atrás. A gente tem de um lado ali a Rússia completamente isolada, tentando se alinhar ali com o Irã, com a China, com a Índia. Vai ser muito interessante acompanhar o papel do Brasil nisso tudo. O Brasil tem tentado aí se manter em cima do muro, com uma crítica ali contra a invasão russa, votando contra a Rússia na ONU, mas no discurso, o discurso do Brasil ainda é bem distante do discurso dos europeus e dos norte-americanos. E para muitos especialistas é assim mesmo que tem que ser, né? O Brasil tem que manter uma posição ali diferente, até para ter um canal aberto de diálogo com a Rússia. O futuro dessa guerra a gente não sabe, não dá para saber o que vai ser. Se ela continua nesse ritmo de europeus enviam armas, Estados Unidos enviam armas, a Ucrânia se defende, a Rússia ataca, não dá para ter ideia de quando isso vai terminar. A gente que está diretamente envolvido nessa cobertura, com tanta frequência, as pessoas costumam perguntar: e aí, quando essa guerra vai acabar? E a gente não tem a menor condição de responder. É isso.